Olá, meus queridos amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Nós queremos continuar a nossa reflexão sobre os mandamentos. A primeira parte dos mandamentos se preocupa com a nossa relação com Deus, e a segunda parte com a nossa relação com o próximo. E esta segunda parte começa logo com uma importante preocupação, que é com a nossa família. O quarto mandamento diz: honrar pai e mãe. Nós podemos dizer que a família é a célula fundamental da sociedade. Por isso mesmo, nós não podíamos começar a segunda parte dos mandamentos senão pela família. Até porque a organização social, ela começa com a família. A primeira experiência que qualquer um de nós tem com a organização social é dentro da nossa família. Daí o valor insubstituível que as famílias têm dentro de qualquer sociedade. Nós, quando lemos a Sagrada Escritura, nós vemos do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, a presença fundamental da família. Logo no começo, no livro do Gênesis, nós testemunhamos a criação do homem e da mulher. E o Senhor diz ao homem e à mulher que os dois, a partir daquele momento, são uma só carne. O homem é criado para a mulher e a mulher para o homem. O autor sagrado diz que ambos são criados em uma relação de complementariedade. Então, o homem e a mulher formam uma unidade importante para o bem de toda a sociedade. De lá para cá, nós estamos vendo que a família ela foi encontrando cada vez mais espaço dentro do desenvolvimento social dos povos, e estas famílias são elas as responsáveis de fazer com que o povo ou os povos cresçam e se desenvolvam. Existem algumas questões que nós devemos dizer quando falamos do quarto mandamento. Primeiro, nós falamos da relação entre os esposos. Nós estamos falando da relação entre o homem e a mulher. E ao falar desta relação, nós precisamos dizer que existem alguns aspectos fundamentais para que haja harmonia entre o homem e a mulher. Como o nosso objetivo aqui não é fazer uma reflexão para casais, mas nós precisamos dizer que a oração, o diálogo, o perdão, a fidelidade, a perseverança, o compromisso são algumas virtudes importantes para a harmonia do homem e da mulher. Em segundo lugar, o mandamento fala também da relação entre pais e filhos. Fala, em primeiro lugar, da importância do ato procriativo. Quando falamos da família, falamos de dois atos, o ato unitivo e o ato procriativo. O ato unitivo é aquele que, onde o homem e a mulher se unem. Esta unidade do homem e da mulher não pode ser vista só do ponto de vista sexual. Mas esta unidade sexual gera um outro ato, que é o ato procriativo. O homem e a mulher têm o dom dado pelo Divino Criador de gerar outra vida. Então, esse ato procriativo faz com que nasçam os filhos. E aí nós devemos nos preocupar, a partir desse mandamento, com a relação entre pais e filhos. Como é que deve ser esta relação? Esta é uma pergunta que muitos pais e filhos, como também professores, refletem hoje em dia. Como deve ser essa relação entre pais e filhos? O mandamento também se preocupa
com cada um daqueles que formam a família e os desafios que podem enfrentar, né? Por exemplo, quando falamos dos pais, né, esses pais eles podem enfrentar o desafio, por exemplo, do divórcio. Né? Infelizmente, na nossa sociedade hoje, cresce o número de divórcios e isso é uma preocupação que nos assusta, porque o divórcio sempre deixa marcas muito dolorosas na vida do homem e da mulher. Imagine você, né, uma coxa que é rasgada. Então, é mais ou menos a imagem do que acontece no divórcio. E às vezes não é só um rasgão, são vários. Né? E aí aquela pessoa leva aquele pedaço de tecido rasgado e tenta começar uma nova relação. Então, ali, né, ela precisa passar por um processo de cura para poder, assim, começar uma relação. Ela traz uma experiência que deixou marcas dolorosas e ela está procurando curar, né, através de uma outra relação. Então, o divórcio é algo doloroso para a nossa sociedade hoje, né? Deveríamos nos preocupar mais, né, com isso e criar mecanismos para atender os casais, para que esses não caiam nessa armadilha, né, do divórcio. Inclusive o Padre Zezinho canta uma música onde ele diz que se nós descobríssemos realmente o que é, né, o amor, né, o divórcio não existiria. Né? Então, cabe a nós, quando refletimos sobre o quarto mandamento, também, né, discutirmos sobre essas ameaças à família. Uma delas, como eu disse, é o divórcio. O divórcio tem raiz em escolhas que o homem ou a mulher fazem, que se originam, né, de muitos lugares. Não cabe a nós aqui refletirmos que lugares é esse que originam essa escolha, mas não podemos falar, né, de um, que é a infidelidade. Né? Hoje há uma certa apologia, né, à infidelidade, né, através de canções, de novelas, filmes. A traição passou a ser uma coisa normal. Né? E aí isso causa um mal muito grande, porque a falta de fidelidade ela gera, né, ela é uma grande geradora, né, dos divórcios. Né? E como eu disse, né, o divórcio sempre deixa marcas dolorosas na vida do homem e da mulher. E se deixa marcas dolorosas na vida de ambos, vai deixar marcas dolorosas na vida da sociedade, porque a sociedade é marcada por homens e mulheres que fazem essa decisão, né, de constituir uma família. Quando, né, o tecido social da família é rasgado por causa, né, do divórcio, isso vai causar um dano também a toda a sociedade. Quando falamos do quarto mandamento, nós também devemos recordar, né, os idosos. Hoje, né, existe um problema que gira em torno, né, do idoso, né, que é o problema do cuidado. Né? Falta cuidado, né, àqueles que vão envelhecendo dentro das nossas casas. E essa deve ser uma grande preocupação, porque a tradição judaica cristã ela exalta a figura do idoso. Ele é o guardião da sabedoria. Ele reúne ali consigo o presente, o passado e o futuro. Portanto, nós deveríamos cuidar bem, né, dos nossos idosos. Mas não é o que nós constatamos em muitos lugares. Em muitos lugares nós observamos aí um verdadeiro abandono, né, dos nossos idosos. E podemos dizer que até mesmo o abandono das crianças é uma outra realidade. Se de um lado nós temos o abandono dos idosos, de outro nós temos o abandono das crianças, o que é um problema grave. E aí
se cunhou uma expressão, né, hoje, que é a de crianças que são órfãos de pais vivos, né? São aqueles que abandonam os seus filhos procurando cuidar dos seus próprios prazeres, né? E deixam os seus filhos aí ao cuidado de outros, né? Quando falamos do quarto mandamento, nós devemos também nos perguntar sobre a questão da educação, né? A educação se torna uma outra preocupação também quando nós refletimos sobre o quarto mandamento, né? Qual é a educação que nós queremos? Nós nos fazemos esta pergunta. E hoje nós podemos dizer que existe uma educação católica. A educação católica é aquela que começa em casa, né? A educação onde nós levamos em conta os princípios da fé católica. E nós procuramos transmitir isso, né, às crianças, aos jovens e aos adultos. Podemos dizer que faz parte da educação católica o processo de catequese. A catequese também deve ser levada em conta quando refletimos sobre o quarto mandamento, porque em nossas famílias existem crianças, jovens e adultos que precisam e que devem passar pelo processo catequético para aprender cada vez mais sobre a fé católica. Vocês estão vendo? Nós estamos falando de um mandamento, né, que é muito abrangente. Por isso mesmo nós devemos cuidar de ler o Catecismo da Igreja Católica para ampliar ainda mais o nosso conhecimento desse mandamento. Depois nós aprendemos o valor do quinto mandamento: não matar. Esse mandamento é fundamental, tanto que o ordenamento jurídico de todas as nações leva em conta esse mandamento. Não devemos ameaçar a vida. Ao contrário, devemos cuidar, preservar e proteger, a vida. Quando ouvimos este mandamento, nós chegamos à conclusão de que Deus é o Deus da vida e não da morte. E se nós somos os seus discípulos e discípulas, devemos compreender o seu projeto de vida. Nesse projeto de vida se leva em conta, como eu disse, tudo aquilo que é útil para o cuidado da vida. Mais do que isso, é importante que criemos a consciência do cuidado da vida e da importância do cuidado da vida. Para dar alguns exemplos, desse quinto mandamento, nós podemos começar com uma reflexão do Papa Francisco, na Laudato Si. O Papa Francisco ele reflete muito sobre a ameaça que constatamos no nosso mundo moderno, à nossa casa comum, ao planeta que nós vivemos. Isso é aí uma ofensa contra o quinto mandamento, porque o quinto mandamento ele cria em nós essa consciência do cuidado da vida. E a vida do planeta está ameaçada. Se você quer conhecer um pouco mais dessa reflexão do Papa Francisco, leia a Laudato Si. Muito importante essa exortação que o Papa faz a todos nós que vivemos nesta mesma casa, que é a nossa casa comum. Outra ameaça à vida, eu até mencionei agora há pouco quando refletia do quarto mandamento, Existe ameaça hoje à vida de idosos, à vida de crianças e à vida de jovens. Ameaças que têm o seu rosto mais cruel na violência que mata a tantos todos os anos. A violência que muitas vezes
é produto da desigualdade social da nação em que vivemos. Outra realidade dolorosa, né, que é uma ameaça ao quinto mandamento, hoje é o uso abusivo do álcool, como também o consumo de drogas. Cada vez mais nós vemos pessoas marcadas por esses vícios, e você pode também aí imaginar e associar outros vícios, porque todos os vícios acabam trazendo aí uma grave ameaça à vida humana. A gente não precisa se prolongar muito, né? É fácil enxergarmos, né, essa ameaça real hoje, que nos vem através, né, do uso de drogas, tanto que, né, cresce e se multiplica em todos os cantos do Brasil casas, né, para ajudar no tratamento de dependentes químicos. Se espalha pelo Brasil muitas iniciativas como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e outros movimentos que levam em conta, né, esse problema. Quando falamos, né, do quinto mandamento, não podemos deixar aqui de mencionar um grave problema, que é o do aborto, né? O aborto, em muitos lugares, né, do mundo, ele não é crime. Aqui no Brasil continua crime. E significa dizer que a lei brasileira entende que a criança, ela precisa ter o seu direito salvaguardado desde o ventre materno. E nisso a lei brasileira anda em consonância com a lei, né, a nossa lei cristã católica. Porque acreditamos que a criança, ela precisa ter o seu direito preservado, inclusive o seu direito de nascer. E hoje existem inúmeros projetos que procuram descriminalizar o aborto. E essa é uma discussão problemática, uma discussão complexa. E a raiz dessa discussão, né, está justamente naquilo que leva, né, as mulheres a decidir pelo aborto. É importante nós ampliarmos a nossa reflexão em torno, né, desse problema, para ver que existe questões que devem ser levadas em conta no antes, no durante e no depois. Ou seja, quando você olha para a mulher, você precisa ver que existe um antes, né? Existem fatores que levaram esta mulher a querer tomar essa decisão. Que fatores são esses? Então, é importante para nós que queremos agir com compaixão diante, né, deste problema, refletirmos um pouco sobre todos os fatores, né, que marcam a vida da mulher que toma essa decisão. E principalmente criarmos a consciência da vida, né, nas jovens, né, a vida que deve ser cuidada até mesmo, né, com a decisão, né, de não fazer sexo. Isso mesmo, porque muitas dessas jovens tomaram a decisão de fazer sexo, né, e às vezes não havia chegado o tempo para isso. E essa consciência de não fazer sexo é uma consciência que vem, por exemplo, já do outro mandamento, o sexto mandamento. Quando eu falo não pecar contra a castidade, se trabalha neste mandamento isso, né, que existe um tempo, né, existe um tempo para cada coisa. Não pecar contra a castidade significa que eu preciso ter uma consciência sobre o meu próprio corpo. Eu preciso ter uma consciência da pureza, né? Da pureza que é uma bem-aventurança. Né? Jesus diz, bem-aventurados puros, né, de coração. E como bem-aventurança, a pureza, ela está caminhando de mãos dadas com a castidade. A castidade nada mais é do que uma virtude que nos auxilia, né, a usar
né, o nosso corpo da forma correta. Criando a consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós procuramos assim usar o nosso corpo de forma, né, correta. Quando falamos de castidade, né, nós muitas vezes pensamos no simples fato de dizer aos jovens que não façam sexo. A gente pensa logo nisso. Mas não é simplesmente isso. Né? O sexto mandamento nos leva a enxergar a importância que eu tenho dentro da sociedade. Me faz enxergar, por exemplo, o que é o homem e o que é a mulher. Me faz enxergar a beleza, né, da relação entre homem e mulher. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade, me faz compreender o respeito que eu preciso ter, né, com o meu corpo e com o corpo do outro. Um respeito esse que deve estar marcado, né, pela bem-aventurança da pureza. Se você olhar bem, existem graves problemas que atingem a nossa sociedade e que existem porque as pessoas não põem em prática o sexto mandamento. Até mesmo a questão do aborto. Né? Algumas pessoas às vezes questionam e dizem assim, a mulher foi estuprada, ela deve ter o direito de fazer, né, um aborto. Isso é uma questão grave, né? Mas se você olhar para os dados, né, a grande maioria foram pessoas que fizeram a escolha pelo sexo. E que aí se vê numa situação, né, daquilo que eles chamam de uma gravidez indesejada. Eles quiseram fazer sexo, mas não queriam aquela gravidez. E aí passam a dizer que aquela criança ela é indesejada, né? E passam a ver o aborto como uma saída. Se põe em prática o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, né? Com toda certeza não estariam passando por isso, né? A mesma coisa com relação à infidelidade. A fidelidade dentro do casamento nasce, né, pela escolha que o homem ou que a mulher faz, né, de fazer sexo, né, com uma outra mulher ou com um outro homem que não seja o seu esposo ou a sua esposa. E isso causa um mal muito grande. E quando falamos da castidade vivida entre os esposos, significa a fidelidade. Pode ser que você nunca tenha pensado nisso, mas a castidade, por exemplo, deve ser vivida também entre os esposos. E a castidade vivida entre os esposos significa, né, a fidelidade. Quando o marido ou a mulher não põe em prática esse mandamento, ele causa um mal muito grande, né, à sua própria família, né? E aí nós podemos falar também hoje da questão, né, do assédio sexual, né, do abuso sexual, né, que nascem, por exemplo, da falta de compreensão que homem e mulher têm com relação ao seu corpo e ao corpo, né, do outro. Porque quando eu quero ter uma relação sexual que é abusiva, ou seja, que não é consentida pelo outro, eu passei a desconhecer, então, a partir deste momento, o valor que o corpo tem como templo do Espírito Santo. E eu cometo um grave pecado, né? Eu cometo uma violência contra o outro porque o forço a algo que, né, ele não quer. Quando nós falamos do sexto mandamento, nós estamos, né, falando também para os jovens, né, para que eles se perguntem, né, se realmente estão prontos para assumir uma relação sexual. Se de fato, né, eles têm consciência do que seja uma relação sexual. Hoje em dia há uma abordagem muito mais negativa do que positiva com relação à relação sexual, principalmente quando se lida com jovens. E nós devemos nos perguntar, será que o jovem sabe mesmo o que é uma relação sexual? Por que é que Deus disse ao homem e à mulher, crescei e multiplicai-vos? O que é que Deus estava querendo dizer ao homem e à mulher quando ele diz isso, crescei e multiplicai-vos? Em que momento, né,
isso deve acontecer? E aí o sexto mandamento nos leva, por exemplo, a conversar com os jovens sobre a importância do casamento, né? Sobre a importância, inclusive, do namoro, né? Porque um casamento ele se dá a partir, né, de um passo inicial que é o do namoro, né? Então, como deve ser o namoro entre os jovens? Então, o sexto mandamento, né, ele explora aí uma dimensão da visão integral do ser humano, a visão integral, né, do ser humano, né? É um mandamento que nos faz refletir sobre uma potência muito grande na vida do ser humano, que é a potência da sexualidade, não do sexo, veja, da sexualidade, uma potência vital, né? Porque quando falamos de sexualidade, nós estamos falando do homem todo, estamos falando da mulher toda, na sua integralidade. Isso é um conceito também que nasce dessa reflexão a partir, né, do sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Neste sexto mandamento também nós podemos refletir sobre uma outra questão, que é da homossexualidade, né? Hoje nós vemos um crescimento cada vez maior de pessoas que fazem esta opção sexual. Isso também é uma escolha, né? E isso gera, né, uma certa crise, na teologia moral sexual, porque na teologia moral sexual, que passa pela tradição judaica, né, cristã, né, o homossexualismo, né, ele é um desvio. Né? Usando uma linguagem religiosa, se torna um pecado, né? Podemos dizer dessa forma. Né? Dentro da visão da tradição judaica cristã, seria um pecado. E como hoje existe uma crise dentro da teologia moral sexual, se reflete muito sobre isso, né, e procura lançar luzes, né, sobre esta realidade que está tão em voga na nossa sociedade moderna, que é a questão da homossexualidade. Inclusive dentro do próprio Congresso Nacional, assim como existem, né, políticos que levantam a bandeira, né, do cristianismo, você vai encontrar também políticos que levantam a bandeira da homossexualidade. É o chamado lobby, né? Nós temos o lobby cristão e nós temos o lobby, né, homossexual, né? E essa discussão, né, que começa aí, né, dentro de casa, né, é uma discussão complexa, né, uma discussão complexa. Eu não estou querendo reduzir essa discussão quando eu digo assim, que a tradição judaica cristã olha para a homossexualidade como desvio, portanto, né, um pecado. Né? Eu não estou querendo reduzir a discussão, né? Mas apenas para dizer para vocês que essa é a reflexão que é feita, né, quando você encontra uma leitura lá no livro do Levítico, lá na carta aos Romanos, você vai ver, né, que essa consciência que a tradição judaica cristã tem. Mas temos que lançar luzes dentro, né, do tempo que nós vivemos, por isso que falo de uma crise da teologia moral sexual, né, porque se reflete, né, sobre isso dentro de casa, dentro da escola, nas universidades, no trabalho, nas igrejas. Em todos os lugares, né, se reflete sobre isso. E aí nós precisamos compreender melhor, né, essa questão. O Catecismo da Igreja Católica, né, ele menciona, né, que a homossexualidade, né, seria, né, uma escolha que vai assim, na direção oposta àquilo que é proposto, né, pelo sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Avançando na nossa reflexão, né, nós chegamos aqui agora já no sétimo mandamento, né? Veja que eu estou aqui passando rapidamente, tá? Porque nós temos muita coisa para aprender, e aí este aprendizado também precisa encontrar em você uma disposição, né, para procurar, né, ler, como eu tenho dito desde a aula anterior, o Catecismo da Igreja Católica, para ampliar cada vez mais, né, o seu conhecimento da nossa fé.
o 7º mandamento fala: não roubarás, né? Ou não furtar, né? Que é uma outra questão que é muito complexa, porque aqui nós podemos pensar naquela criança ou naquele jovem ou adulto que rouba o teu aparelho celular, né? Que rouba o carro, né? Mas é importante também nós pensarmos, né, que hoje o que mais causa danos à sociedade, né, são o roubo que vem através da corrupção, né? A nação brasileira, né, ela se desenvolveu, infelizmente, em torno de homens oportunistas, né, que roubaram os bens dessa nação, e que agiram de forma corrupta para se enriquecer cada vez mais. A corrupção é uma marca que está no próprio desenvolvimento da nossa nação. E cortar este mal é um esforço que nós estamos empreendendo até hoje. De vez em quando nós escutamos aí notícias, né, de agentes públicos que são descobertos aí em algum ato corrupto, né? Inclusive existem aqueles políticos que hoje se elegem, né, com bandeiras contra a corrupção, né? E é importante estar atento à ação de todos os políticos, todos os agentes públicos, porque estes roubos, eles causam um mal muito grande, né, ao nosso país e aprofundam ainda mais a desigualdade social. Quando falamos também deste mandamento, precisamos entender, né, aquilo que o catecismo chama de a destinação universal e a propriedade privada, né, dos bens. Então é um direito do ser humano, é um direito nosso, né, a propriedade privada. E por isso mesmo, né, como é direito, né, se torna um pecado quando eu violo, né, esse direito do cidadão, né? Então, quando eu usurpo esse direito, ou seja, tomando para mim aquilo que não é meu e sim é do outro, eu cometo, né, um pecado. Esse princípio está associado, né, ao respeito que nós devemos ter às pessoas e aos seus bens. Uma das questões que nós não podemos deixar de dizer que em alguns contextos, né, o pecado contra este mandamento se dá, né, pelo aprofundamento das desigualdades, né, sociais, né? Como também hoje, em nossa nação, este pecado ele tem se desenvolvido também graças aos vícios que têm empurrado muitos jovens para o mundo da criminalidade. Eu conheço até mesmo um jovem que, para alimentar, né, o seu vício, né, roubou um aparelho celular de uma senhora, infelizmente foi preso e hoje cumpriu uma pena, né, porque estava sob o efeito, né, do uso de drogas e estava aí, né, querendo encontrar um meio para satisfazer aí, né, o seu vício. Então essa é uma problemática que agrava ainda mais, né, esse respeito às pessoas, né, e aos seus bens, né? Então nós podemos ali também, quando falamos desse mandamento, recordar da importância da atividade econômica e da justiça social. E aí esse mandamento fala diretamente, né, aos patrões, né, aqueles que têm os seus empregados e que devem agir de forma justa com relação, né, aos seus empregados, né? Existe uma reflexão, né, de uma outra tradição que quando pensa na questão deste mandamento não roubar, diz que, por exemplo, a mentira é um roubo, porque a mentira eu roubo ao outro o direito da verdade, né? Então, nós pensamos aqui também neste mandamento no amor aos pobres, né? A eles é negado muitas vezes os direitos básicos para viver com dignidade.
quando é negado a alguém o direito básico de viver com dignidade, né, este pecado ele é imputado a todos nós que vivemos em sociedade, porque todos nós, em menor ou maior grau, passamos a ser responsáveis, né, pela situação em que essas pessoas vivem. Então, é importante também dizer isso. Eu acabo colaborando para que seja roubado da pessoa, né, o seu direito a viver com dignidade, né, o que é também um grave problema na sociedade que nós vivemos. Né, o 8º mandamento é: não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, nós devemos viver em sociedade levando em conta o testemunho da verdade, devemos nos opor nesse sentido, né, à mentira, né? Então eu não vou aprofundar, né, tanto aqui, mas o 8º mandamento ele nos leva a pensar um pouco sobre o valor da verdade, né, como um bem, né? Verdade essa que se manifesta de tantas formas, como por exemplo através da arte sacra, né? E nós temos aí, né, o último mandamento, que seria: não cobiçarás coisa alguma que pertença, né, ao teu próximo. E aqui, né, o mandamento vai falar da desordem das concupiscências, ou seja, aquelas desordem que vêm, né, de uma pessoa inclinada ao mal. Então, não cobiçar significa procurar satisfazer com o que você tem. Hoje, na sociedade hoje do consumo, né, este mandamento ele deve ser mais refletido, né, bem mais refletido hoje em nossa sociedade, porque na sociedade do consumo parece que a pessoa, né, ela precisa anseiar a riqueza. Mas qual é a riqueza que a pessoa deve anseiar? É a riqueza da terra ou a riqueza do céu? Como é que eu devo desejar viver? Não seria com dignidade? Esse deve ser o nosso grande propósito, né? Querer viver com dignidade. E na sociedade do consumo, parece que viver com dignidade significa consumir de forma desenfreada. E não é bem assim, né? E isso cria um mal-estar tão grande na sociedade, né, que tem como reflexo a cobiça, né? Cobiça é essa que pode levar, né, à desordem das concupiscências, né? A desordem que pode estar aí tendo como fundamento, né, a mentira, a enganação, a luxúria e tantos outros pecados que tornam, né, esta inclinação ao mal, né, um comportamento real, causando assim um desastre muito grande na sociedade. Volto a dizer o que eu disse agora há pouco, né, nós terminamos essa reflexão sobre os mandamentos, você lê, né, o catecismo, você faz aí, né, ampliação do seu conhecimento e procura principalmente pôr em prática aquilo que nos é ensinado, né, pelo catecismo. Deus abençoe vocês, até a nossa próxima aula.